Começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV e eu estou aqui com o parceiro Flávio Maneira. A gente fez um circuito, na verdade, pela capital, entrevistando pessoas do mais alto nível, né? Pessoas de valor, né? E aí as pessoas às vezes falam, mas pessoas de valor por quê, né? São pessoas diferentes. É porque as pessoas que passam pelo programa são pessoas que realmente cuidam de outras pessoas. E hoje eu e o Flávio, a gente está com uma pessoa que nesse olho do furacão, no momento da pandemia, que está todo mundo babando por uma vacina, babando por passar por esse momento, a gente traz uma pessoa que realmente está cuidando, né? Está dedicando com propósito a sua vida nesse momento, porque faz parte do centro de imunização da Prefeitura de São Paulo, quer dizer, está aí com o ministro da Saúde o tempo inteiro, discutindo um monte de questões, que é essa questão da pandemia do Covid-19. Muito obrigado pela tua presença aqui, doutora. É uma honra estar aqui nesse momento e poder contribuir com informações que são relevantes para a população, então muito obrigado pelo convite e estarei aqui nesses minutos abordando um tema que é de relevância nacional. Sim, com certeza. Flávio, eu posso começar, não? Posso ter a honra? Eu queria começar justamente de trás para frente. A gente sempre falou no programa assim que a gente não fala, né? A gente está procurando evitar falar, não dos problemas, né? Até porque eu acredito que você, embora esteja gerenciando, né? Tá responsável ali, tá numa equipe pensando o tempo inteiro nas soluções, né? Desses problemas. Mas a gente tem um lado que me vem muito da questão das pessoas, do comportamento das pessoas, e é muito, de certa forma, e aí não é questão de brasileiro, mas é muito comum as pessoas quererem responsabilizar os outros. Por exemplo, responsabilizar o governo municipal, estadual, federal, tal, por algumas das responsabilidades. E uma coisa que me chamou muito a atenção, e ela falou, e eu já tive isso com outros colegas, que é assim, eu não vou, por exemplo, eu tenho que ter distanciamento, máscara, essas coisas todas, que são cuidados mínimos para que não se propague uma pandemia. Falta cultura para o brasileiro, para a gente poder efetivamente parar de culpar as autoridades e assumir a responsabilidade que a gente está rodando em círculos por causa do comportamento das pessoas? Ari, você toca num ponto essencial. O controle de pandemia, ele tem que ser uma estruturação de ações onde o comportamento humano é algo essencial. E é muito interessante o que você coloca, é importante que nós tenhamos claridade na questão de que não julgue o outro. Primeiro faça uma análise do seu comportamento. O que você está fazendo para colaborar com que esta pandemia termine? Porque é muito fácil só criticar, é muito fácil falar que está cansado, mas o que você está fazendo? E tem aquela frase, quando você aponta um dedo, quantos estão voltados para você? Então, fazer esse exercício, eu acho que ele é essencial. E você colocou muito bem, porque nós sempre criticamos, brasileiro não respeita. Infelizmente, a gente vê em outros locais do mundo, o ser humano está cansado. Mas é um momento de pensar como eu posso colaborar para daqui em curto prazo nós tenhamos o antigo normal de volta. Nós tenhamos famílias podendo conquistar um emprego de novo, ou seja, não é uma questão só da pandemia, famílias que possam ter acesso a um alimento por elas mesmas e não nessa crise, que não é só sanitária, é uma crise global, né? Você tem econômica, social, humana, enfim. Acho que até para pegar o leigo, né? Porque tá todo mundo tão cansado de ouvir falar de Covid, mas acho que até pela autoridade que a gente tem no programa, pela responsabilidade que a gente traz sempre pessoas realmente do mais alto nível, seria muito legal de a gente tocar nesse básico, assim, para quem está nos assistindo. Ari, os estudos já mostraram, embora hoje nós temos um outro problema em saúde, que é a infodemia, o excesso de informação, né? E aí entra nesse contexto as fake news, né? As notícias falsas. Mas assim, o básico que você mesmo falou no início do programa, que é a utilização de máscara, distanciamento, evitar aglomeração e higienização das mãos, tem sido as estratégias preventivas essenciais. Aliado a isso, entra, ainda bem, depois de um ano de pandemia, a existência de vacinas extremamente efetivas e seguras. Então, nesse contexto, eu digo que são ações aliadas, ou seja, mesmo
a pessoa, inclusive as pessoas que já estão em grupos elegíveis de vacinação, que elas devam manter todos esses cuidados. Por quê? Porque nós temos que fazer uma redução da circulação desse vírus. O Brasil não pode virar um covidário, ou seja, geração de novas cepas, essas cepas que nós falamos de preocupação. Então, nós temos que fazer essas ações em conjunto. Se chegar num nível de informação, né? Porque a gente às vezes fala de fake news, a gente imagina a gente tá assim, um garoto de 17 anos inventando informações e tal, mas a gente pega autoridades a ponto de falar assim, ele piorou por causa disso. Mata, né? Eu falo, fake news mata, e ela é tão transmissível quanto o vírus e bactérias, e mata. Então, hoje, eu digo, né, em 2019, a Organização Mundial da Saúde colocou 10 ameaças à saúde global. E dentre elas estavam, né, uma nova pandemia por influenza, que é o vírus da gripe, ainda não estamos livres de que isso venha a acontecer. De patógenos, que a gente fala de agentes graves, por exemplo, como um ebola, que tem uma letalidade alta, mas nós nunca imaginávamos que viria uma pandemia por um coronavírus. Isso daí não... Mas eu falo que nessa nova fase aí que a OMS tem avaliado as grandes ameaças à saúde global, sem dúvida tem que inserir as fake news. E assim, verificar como deve ser também gerenciada essa questão. E o que você citou é interessante porque, por exemplo, a própria Covid, ele tem uma transmissibilidade altíssima, mas uma letalidade baixa, né? E mesmo diante dos números, o cenário, porque é aquilo, é proporcional, é uma análise mais crítica, as pessoas não vão para o pensamento crítico para analisar informação, como você bem disse. Eu queria, a tua capacidade, porque eu te acompanho há algum tempo e admiro e parabenizo o teu trabalho, em especial pela tua imparcialidade, sempre a ciência na frente. Eu acho que isso, não só pelo fato de ser médica, mas você é médica, você estuda vacinas já há bastante tempo, antes da pandemia. A gente estava até conversando que tem nutrólogo, mas não tem vacinólogo. E eu acho que seria interessante isso porque a cultura da vacina, ela está agora em evidência, mas ela é muito importante e sempre vai ser, porque existem outras doenças infecciosas. E a minha pergunta é, o fato de você trabalhar em diversos contextos, inclusive na indústria, em vários contextos, te ampliou a tua visão sistêmica, a tua capacidade de pensar mais criticamente, até de comunicação, talvez. Como que você vê isso no cenário? Eu sempre gosto de pensar em 3 cenários, tá, doutora? Então o pessimista, o realista e o otimista. Se você puder falar, como que é a tua visão de um cenário daqui para frente? Pessimista, não precisa ser muito, tá? Mas que a gente já tá cansado. Já tem gente desligando a televisão. Um realista, mas um otimista. Como que é a tua... Tá. Eu achei legal o que você falou já antes da pandemia. Então, o meu trabalho, a minha paixão são as vacinas. E desde 2016 já tínhamos um movimento de baixas coberturas em todas as outras vacinas, que é outro risco que vivemos. Né? Então, isso também é um alerta das pessoas que estão... Tem muito a ver com fake news, né? Sem dúvida. Que gera uma cultura de que eu não tenho que tomar vacina. Isso. Eu vou ser cobaia. E mesmo porque quando você tem controle de algumas doenças por vacinas, é um efeito rebote ao contrário. As pessoas não veem mais, foi a questão de sarampo. Eu não vejo mais. Aí os pais novos falam, pra que eu vou dar uma picada no meu filho que vai chorar? Prefiro levar ele no parque, que senão ele vai ficar com ódio de mim. Então, assim, cria-se uma narrativa contrária. Então, assim, já pensando em cenário pessimista, nós temos aí um risco. Se a população efetivamente não incorporar o comportamento que ela deve tomar para auxiliar, né, para reduzir esse vírus, teremos problemas. Teremos problemas também se a população, eu digo de todas as faixas etárias, especialmente crianças e adolescentes, que as coberturas vacinais estão baixas em outras vacinas, então a gente está cobrindo um santo, descobrindo um outro. Então, outro risco, e a área de vigilância em saúde está de olho nessa questão, porque já desde 2016 já estava caindo com a pandemia. 2020, todo mundo ficou em casa, ficou com medo de sair mesmo, né? Até quem vacinava direitinho. Então, 2021 é um ano de atualizar todas as vacinas, porque eu vejo as pessoas muito focadas só em coronavírus e eu atuo muito nos canais falando, não é só coronavírus, né? Então, por exemplo, febre amarela está circulando no sul do país e hoje o Brasil inteiro é uma área
de vacinação de febre amarela. Como está a vacina de febre amarela de todas as pessoas, né? Então, um exemplo, a de gripe, nós estamos com baixa cobertura, tanto de grávidas, crianças, idosos, profissionais de saúde. Por que o ano passado todo mundo saiu correndo para vacinar a gripe, porque não tinha vacina de coronavírus? De repente, esse ano as pessoas se esqueceram, né? Então, eu trago essas reflexões e eu trabalho com informação com isso, para tentar trazer para essa reflexão e essa reflexão tomar uma ação. Não adianta... Então, o pessimismo, o cenário pessimista é riscos de introduções, reintroduções de alguns agentes, a gente controlando reintroduções de algum poliomielite, né, que é uma catástrofe. Existe vacina e você ter um risco de ver crianças com paralisia infantil. Não pode. O otimista é as pessoas, eu gosto muito, né, as pessoas aprendem pelo amor ou pela dor. Isso. Infelizmente, as pessoas que tiveram a dor de perder alguém muito importante na vida delas, que elas aprendam com esta dor a mudar o comportamento e sejam agentes transformadores no microcosmo delas, né? Então, todo mundo hoje tem um Instagram em número pequeno de pessoas que você sempre vai influenciar o seu ambiente. Eu acredito muito nisso, né? Agora até para entrar no global, né? A gente teve oportunidade um tempo atrás, até eu e o Flávio entrevistamos o Hiller, e assim, o Érico, ele fez um livro sobre água, ele teve a oportunidade de viajar vários países. A gente falou naquele programa sobre sustentabilidade, mas eu acredito que tenha muito a ver o contexto da questão da imunização, porque assim, no momento que a gente está em 2021, que a gente tem dificuldades com falta de saneamento em muitos países e tudo mais, né? Então a gente tem um planeta que está em esgotamento. As pessoas já estão com muita tolerância de ir para determinados caminhos, como você mesmo já viu, as estatísticas demonstram que algumas vacinas que deveriam ser regulares, as pessoas já não estão indo. Dentro desse cenário que você colocou, otimista, pessimista e tal, você acredita que as pessoas daqui para frente fiquem, vamos dizer assim, com uma objeção ou com uma dificuldade maior sobre essa questão de vacina? Não estou nem falando de Covid, tá? Eu digo no cenário da sustentabilidade, porque para mim, não sendo pessimista, mas para mim, como eu já estudo sustentabilidade um bom tempo e eu sei que essa questão da falta de saneamento e de água potável vai ser uma realidade daqui a alguns anos, a tendência é de ter novas pandemias, né? E aí, como você trabalha com imunização... Você toca num assunto, né, de riscos de novas pandemias. E isso é um risco que todas as áreas de controles, especialmente de vigilância ambiental, né, existe um projeto, por exemplo, chamado REACT. E existem outros vários não governamentais de ficar observando no mundo a circulação de vírus em animais para uma detecção precoce de novos vírus que podem impactar numa pandemia. Como o ser humano ele está entrando muito nesses ambientes, consumindo animais que não deveriam ser consumidos, invadindo áreas que não deveriam estar sendo invadidas, é um risco iminente, né, de novas pandemias. Tem a questão também de um movimento antivacinista, que você abordou muito bem, que ele é muito mais forte em Estados Unidos e Europa. Esse movimento ele é mais forte. Eu vejo um risco também da sociedade, e isso já teve muita discussão também em STF, a questão de obrigação ou não, né, de se vacinar, porque você impacta o ambiente, mas eu vejo o Brasil, e acho até uma decisão muito acertada, para o adulto de cercear os locais aonde ele vai poder frequentar se ele optar por algo que não seja de benefício social. Diferente da questão de imunização em crianças, que aí sim, a criança ela é um ser vulnerável, o adolescente também, onde se os pais, né, a gente fala o poder pátrio, não exerce essa saúde que deve ser assegurada para a criança, aí sim entra os mecanismos de Estado. E eu acho que essa leitura, para mim, eu acredito muito nessa leitura. O Brasil é um país de confiança de vacinas alto. Por toda a
histórico do Programa Nacional de Imunizações, das grandes conquistas que nós tivemos. A gente tem boas campanhas, na verdade. Sim, até Zé então, Gotinha, né? Exatamente. Eu lembro, acho que atingiu a nossa infância, né? A saúde pública no Brasil, ela já foi muitas vezes referência de estudo e de boas práticas no mundo. Esse grande caos que os Estados Unidos viveu em pandemia, lógico, aí a gente poderia ficar 10 horas conversando sobre os sistemas de saúde distintos, mas a questão de vacinação, eles têm hoje os grandes produtores, né? Você tem uma Pfizer, você tem uma Janssen e uma Moderna, mas eles não têm essa capilaridade, essa especialidade, esse serviço público tão pujante, tão capaz que faz acontecer uma campanha. Se desse vacina para nós em um dia, a gente vacinava a população em uma semana, né? Então, matéria-prima, né? Não operacional. Exatamente. E a questão do antivacinismo, eles têm algumas situações enraizadas. Eu vou dar um exemplo muito conhecido por quem trabalha na área, mas provavelmente vocês já devem ter escutado, que houve um médico britânico no passado que, por interesses econômicos, ele estava patenteando uma vacina que a gente falava monovalente, só um tipo de vírus, junto com um grupo de advogados. Ele fez um estudo criminoso dizendo que a vacina de sarampo, cachumba, rubéola, que é uma vacina combinada, teria um link com o autismo. E aí, logo depois verificou-se, descobriu-se a farsa e, infelizmente, houve uma publicação no Lancet que depois o Lancet veio se retratar, dizendo, olha, isso é uma publicação criminosa, está retratado. Mas até hoje esses grupos que usam... E as pessoas não vão atrás. E as pessoas não vão atrás. Então isso é uma das fake news e isso é muito forte. Aí esse médico perdeu a licença, ele mudou-se para os Estados Unidos e ele tem um grupo anti-vacinação muito forte, ao qual até no início, até antes da pandemia, ele tinha muitos articuladores políticos juntos à parte do Trump, né? Ou seja, aquela coisa da ciência se misturar com política não dá certo. Eu acho que a política ela tem que ter uma visão de gestão, de continuidade, mas eu sempre não interferir na ciência. Perfeito. Gente, eu vou fazer um intervalo muito rápido aqui no Pessoas de Valor, a gente volta em 1 minuto. Agora, o Célula Mater está no Miramar Shopping. Das 7 às 10 da manhã, o shopping abre apenas para nosso atendimento. A nova unidade realiza todos os tipos de exames, com resultados em 1 hora para mais de 50 procedimentos, incluindo o teste de antígeno para Covid-19. Nova unidade Célula Mater Miramar. Confiança, credibilidade e respeito à vida abrem mais uma porta para você. Venha conhecer. Estamos de volta com Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV. Hoje a gente está entrevistando a doutora Melissa Palmieri, que assim, está no olho do furacão. A gente normalmente tenta evitar falar de Covid, hoje não tem jeito. Hoje a gente está falando de pandemia mesmo, porque hoje o assunto é esse, questão de imunização. E aí, a gente tem uma questão que é muito forte, assim, e acho que a gente até discutiu com alguns outros médicos que vieram no programa, que é essa questão de a medicina, de certa forma, ela está muito relacionada a tentar
olhar para a doença e não olhar para a saúde. Então, assim, quando a gente vê os planos de saúde, por exemplo, tentando investir em prevenção, tal, parece que é meio estranho falar, nossa, como assim? Né? E aí os médicos vão, de certa forma, indo por esse caminho, é quase que na sala de aula, né? Na faculdade de medicina já tem um pouco essa relação. E aí eu queria trazer um pouco, Flávio, a gente também já discutiu isso até com outros entrevistados, essa questão da medicina do futuro, né? Flávio, tem que mudar um pouco o comportamento lá na sala de aula também para a gente ter, de certa forma, profissionais com esse perfil, que estejam olhando um futuro, a questão da prevenção, para a gente pensar, por exemplo, numa imunização como algo concreto e não ser discutido isso no fake news? A base sempre é a educação, a informação correta, a nossa formação. E não é diferente na medicina. Quando eu tive a oportunidade de estar com o Dr. Pedro, que lançou um livro recente, A Medicina do Amanhã, eu gosto muito de futuro, fui para a Singularity University estudar futuro da saúde e me deparei com isso, né, que são os famosos 5 P's, que ele trata muito bem, que eu acho que vai muito ao encontro do que a gente está conversando, que é uma medicina mais preditiva, mais personalizada, mais parceira, mais proativa e mais... esqueci a outra. Aí, e dentro desse olhar, e você citou muito bem, né? A gente ainda tem uma cultura de tratar a doença e não criar saúde. E a criação da saúde, ela vai num contexto muito sistêmico, muito holístico do ser humano, porque é o que eu como, é uma consciência nutricional, é uma consciência de atividade física, é uma consciência de até o que você faz muito bem, que é de meditação. A gente sabe o quanto é provada a meditação. E agora entra a questão antecipatória, né, que é o olhar antecipatório que você está nessa área, que é o olhar da vacina. Como que você vê o futuro da medicina atrelado a isso? Esses grandes desafios que acontecem na história é para mexer, né? Para mexer um pouco no status quo, eu acho. Da zona de conforto. Exatamente. Né? Então, eu acho fantástico porque eu sempre falo, eu sou uma médica diferente. Eu prefiro, e todo o meu chapéu eu tiro para aqueles que estão no curativo, porque é essencial tê-los, né? Inclusive na Singularity eles falam da importância do enfermeiro, né? Ou seja, de uma colaboração entre toda a cadeia, num time, multidisciplinar, exato. E eu acho que hoje, saindo do status quo, que é uma medicina curativa, entra mesmo a questão da prevenção. E a prevenção, como você colocou em nível global, a vacina também se insere nesse contexto. Então, além da atividade, de uma saúde mental, de uma saúde física, de uma saúde alimentar, né? Você tem a saúde também para prevenção de um agente que vai te pegar. Exato. Acabou, você não tomou a vacina, você vai. Exatamente. Porque aquilo, né? O ambiente, a epigenética, né? Ele tem uma influência demais na gente. Os agentes estão aí. Aliás, eu estudei microbioma, também fiquei pirado com esse tema. Deixa a gente surto, exatamente. Eu acho fantástico todas essas novas tecnologias que vieram agregar para essa nova medicina do futuro. E aí eu vou falar da minha partezinha, né, que me interessa, que são as vacinas, e a pandemia vem trazer hoje essa mudança de plataformas tecnológicas, vem trazer um pouco de respiro e conforto para novos riscos que estão por vir. Eu não gosto de ser pessimista, né, Ari, mas eu sou realista. Eu acho que nós temos que ser realistas, não podemos, Flávio, ficar, porque vamos sair dessa pandemia e estaremos... Porque, Melissa, também assim, se você for pensar que se a gente não for um pouco realista, a gente vai estar, por exemplo, consumindo toda a água do planeta, daqui a pouco não vai ter água, e aí a gente vai chegar lá na frente e falar, poxa, a gente não deixou água para os nossos filhos, e aí faltou então alguém ser pessimista naquele momento e falar, olha, eu não estou sendo pessimista não, a gente está com a pegada do planeta que já está diminuindo o recurso. É real, se não fizermos algo. E sempre aquilo que a gente sabe, né, notícia ruim vende muito mais do que as boas. Então, quando tem todo aqui que me incomoda muito, aquele texto jornalístico com um tom para chamar audiência, né, e é uma estratégia de marketing super usada desde sempre, desde o mundo, a gente sabe disso do mundo de marketing, a gente tem que saber contrapor isso, e eu acho que a gente tem a relevância, por exemplo, a tua participação na mídia social, quando você atua e traz coisa legal, cada um acaba sendo um agente influenciador, como você colocou, de marketing, né? Eu acho que essa consciência das pessoas. Então, levem notícias boas
poucas pessoas vão ver, mas se todo mundo fizer isso, muitas pessoas vão ver. Inclusive, entrar nessa questão que você estava, até a gente cortou, né? Mas assim, essa questão da imunização, que tem a ver com prevenção, que assim, a gente acaba tendo essa cultura de pensar mais na cura, né? Naquela coisa, qual é a tua dor, e não pensar qual é a tua saúde. E aí, de certa forma, a gente vê um pouquinho que não tem esse apelo para a mídia dessa coisa de cura mesmo, sabe? De prevenção. Então, assim, tem gente começando a ter paralisia, tem gente começando a ter, de novo, doenças que estavam em tese, né, extintas, controladas, e aí de repente assim, falar em vacinação em momentos que não eram de Covid, era assim, essa doutora aí não tem nada a ver, tal, eu quero saber como que cura tal coisa, né? Então assim, de certa forma a gente elevou para um cenário, de novo, essa questão da imunização, porque hoje realmente, acho que tirando fake news, está muito claro que a imunização nesse momento é o caminho mais saudável. Eu gosto de traçar um paralelo, que é a questão de que vacina é igual aquele seguro que a gente paga do carro para não ter problema, é o seguro da saúde da casa, né? Então é aquele seguro que você está fazendo para não ter problema na frente. Sim. E eu vejo vacinas, hoje existe, falando também em medicina do futuro, a questão de que grandes empresários começarão a entender, né? Eu tenho trabalhado muito isso com a área de tecnologia, economistas e epidemiologistas, de retorno financeiro que essas empresas terão ao realizar programas preventivos com imunização. VBHC, né? O Value Based Healthcare, que é no F for Free, assim, a gente vai mudar o sistema de pagamento da saúde. Porque eu ainda vejo, lamentavelmente, eu não estou querendo culpar, mas eu lamento a questão de que muitos gestores veem a vacina como custo. Exato. Ele não consegue enxergar como investimento. E é um investimento, sim. Existe estudo, né? Eu consigo provar isso, de retorno sobre o investimento financeiro. Inclusive, se eu precisar conversar com o diretor financeiro, eu consigo provar para ele que ele vai ter um retorno de money, né? De dinheiro. Não estou nem falando do valor humano, do valor de você ter um funcionário de falar, pô, essa empresa que eu tô, ela se preocupa comigo em programas de prevenção, ela se preocupa com a minha família, porque se meu entorno estiver bem, eu vou estar produzindo aqui. E tem o custo indireto, né? Porque o não vacinado, que vai ter sintomas, aqueles sintomas que às vezes são difíceis de mensurar, mas ele tem uma cadeia que vai ter um impacto econômico muito grande, né? Então eu acho que essa visão mais sistêmica do impacto, as pessoas não pensam, né? E pensando de novo a medicina do futuro, né? Com todas essas mudanças, nós temos as plataformas, e aí por isso eu estava falando, por exemplo, a de RNA mensageiro da Pfizer, ela faz com que você tenha uma escalabilidade muito grande se tiver um risco de um novo agente. Então, você consegue através da genética, porque eu vou dar um exemplo, a vacina de gripe, a plataforma usual, a mais antiga, super segura, utilizada, ela precisa de cultivos em ovos de galinha. E você precisa, para escalonar uma produção mundial, você não consegue suprir uma população numa pandemia. Então, essas novas, por exemplo, as novas tecnologias de vacinas de gripe também, elas são em cultivo celular, que dá uma agilidade na produção. Então, nós vemos sim, hoje, quando você pensa em prevenção, todas essas novas tecnologias vão apoiar efetivamente a você ter um controle desses riscos que virão. Não somos, né? Agora sim, a gente, para fechar o programa, né, que a gente está, como eu falei, né, a gente está falando de vacinação, né, de imunização, com essa tecnologia toda que está vindo, e principalmente essa questão de aceleração de processos, porque até em cima de um fake news que eu vi, que as pessoas estavam falando assim, como que uma vacina que demorava 6 anos para desenvolver, eles desenvolveram tantos, então não é segura, tal. Vamos fechar o programa? Tipo assim, hashtag fake news, não? Vamos falar para essas pessoas, explica um pouquinho, eu sei que você já explicou um pouco essa questão do cultivo. Como que as pessoas podem tomar a vacina e ficar tranquilas, inclusive alguns de nós já tomamos, né, claro. Como deixar as pessoas tranquilas
que uma vacina saiu tão rápido? Assim, qual é a mágica disso? Esse tão rápido não existe em ciência, né? Isso é de fato, é que na hora que ganha o holofote, fica aquela coisa comprimida, onde os 20 anos do cientista, o casal turco que desenvolveu a tecnologia de vacina de RNA mensageiro, ficou 20 anos, migrou de um país, Turquia, para a Alemanha, usou todo o incentivo, que é outra questão importante do incentivo na ciência, na pesquisa, e aí eles depois estavam já estudando um agente quando saiu o SARS-CoV-2, ele acabou inserindo na plataforma. Então, de fato, não, as pessoas têm que ficar tranquilas que até essas novas plataformas, elas são novas para o coronavírus, porque o coronavírus é novo, elas não são tão novas, então são vacinas extremamente seguras e eficazes que todos nós temos que nos vacinar. Legal. Flávio, obrigado. Eu agradeço. Doutora, obrigado pela presença. É isso. Se você ainda não se vacinou, tá na hora de começar a tomar consciência de que fake news mata, tá bom? Forte abraço e até a próxima semana.